Fala pessoal, vamos estudar a Rússia após a Primeira Guerra Mundial, né? A gente sabe que a Rússia fez uma revolução em 1917 e muita gente pergunta, o que acontece na Rússia depois da Revolução de 1917? E aí a resposta é, tcharam, a construção do socialismo soviético. Primeiro passando por uma fase turbulenta, com guerra civil, fome e miséria. Depois passando por uma fase um pouco mais tranquila, sem guerra civil, pelo menos, né? Mas ainda assim com um certo grau de violência, tá? E aí vai sendo consolidado o socialismo soviético, que vai sobreviver à grande crise aí de 1929, porque tá num cordão sanitário, né? Tá isolada do Ocidente, isolada do capitalismo mundial, e a Rússia então vai crescer aceleradamente. Beleza? O que vai acontecer? Quais são as primeiras medidas? Quais são os passos iniciais de Lenin? O que o Lenin vai fazer primeiro é reconhecer algumas independências, né? Estônia, Letônia, Finlândia, Ucrânia, por exemplo, tá? Alguns exemplos aí de independência que o Lenin vai reconhecer e ele vai, né, falar o seguinte, olha só, a gente está cedendo espaço para essa galera aí, reconhecendo, né, esses países que poderiam ser nossos, né, poderiam ser russos, para ganhar um pouco de tempo, para a gente conseguir se estabilizar, depois a gente retoma esses territórios, tá? Além disso, o Lenin, ele vai criar a polícia secreta, na época chamada Tcheca, que mais tarde vai ser o serviço de inteligência aí da KGB, que a gente tanto ouve falar em filmes, livros e séries, tá? E ele também vai tirar o poder dos soviets. Você lembra que ele falou? Ah, todo o poder aos soviets, os soviets têm que governar por conta própria. Ele vai acabar com isso, né? Rompendo aí com alguns princípios do marxismo, tá? Clássico, e ele vai se tornar um líder autoritário, praticamente um ditador, beleza? O que vai acontecer, meu querido ou minha querida? A gente vai ter, né, depois de toda essa situação de passos iniciais, a recuperação dos países ocidentais, que vão então se preocupar com a ascensão do socialismo. E eles vão voltar os seus olhos para a Rússia e financiar o Exército Branco, para que o Exército Branco acabe de uma vez com essa aventura, né? Para eles era uma aventura, meu Deus, é uma aventura comunista que está rolando aí na Rússia, né? E a gente vai ter então a ascensão, né, desse Exército Branco financiado por França, Inglaterra, Estados Unidos e Japão, que não queriam a ascensão do comunismo em lugar nenhum do mundo, beleza? Então a gente vai ter, né, essa guerra civil entre o Exército Branco e o Exército Vermelho. Exército Branco, formado aí principalmente, né, claro, financiado pelos países ocidentais capitalistas, né, e formado pelos cadetes, pelas famílias da elite czarista, né, que estava no poder na Rússia antes, e por alas mencheviques, tá? E também o Exército Vermelho, formado por algumas pessoas mencheviques que migraram para os bolcheviques, tá? E pelos bolcheviques, de fato, que vão formar o Partido Comunista da União Soviética, tá? Então aí já dando aí esse spoiler, que depois a gente vai ter a formação da União Soviética em 1922, beleza? E a gente vai ter, então, essa organização dessa guerra que vai ser prejudicial para a Rússia de uma maneira trágica, tá? Porque a Rússia vai perder muitas vidas, a Rússia vai ter fome, miséria, crise econômica, vai ser uma tristeza essa guerra para a Rússia de maneira geral, tá? Qual foi a economia adotada por Lenin? O comunismo de guerra, né? Ou seja, a gente vai nacionalizar tudo, não existe propriedade privada, todo mundo recebe o mesmo salário e a gente vai requerer, né? A gente vai requisitar a produção agrícola para vir numa quantidade X para o exército, para ir para uma quantidade X para a marinha, né? Para a gente ter essa distribuição de comida, né, feita de maneira estatal. Vai ter muita resistência, né? Por exemplo, digamos que a minha fazendinha de batatas era para produzir 80 mil batatas, né? Ao longo de 3 meses, sei lá a quantidade, mas enfim, 80 mil batatas ao longo de 3 meses e só produziu 60 mil, né? E aí a Rússia, né? O exército russo vai lá e vai demandar essas 20 mil batatas e vai te reprimir caso você não consiga pagar a tempo. Né? Então vai ter muita revolta, muita resistência. Cara, não dá para produzir essas 20 mil batatas. Esse teu comunismo de guerra é furado, não tá funcionando, tá? Por um lado, né, vai ter muita revolta, muita situação triste, mas por um outro lado, essa organização econômica vai sustentar esses soldados do Exército Vermelho e vai acabar, né, fazendo com que a Rússia vença essa guerra civil, beleza? Então, o Partido Comunista da União Soviética, né, o Partido Comunista Russo, ele vai vencer a guerra civil em 1921, tá? Antes disso, né, a gente vai ter, em 1929, o primeiro congresso do Comintern. O que é isso, Bruno? Que loucura! O Comintern é uma organização internacional do comunismo, do socialismo internacional, para decidir, né, como que vai ser
as abordagens nos diversos países para tentar inflar esse movimento socialista, tá? Então, controlando a expansão do socialismo ao redor do mundo, tá? Então a gente vai ter esse congresso em 1919 pautando quais seriam as próximas abordagens, tá? E a gente tem, enfim, a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922. Por quê, Bruno? Porque a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela reúne não só a Rússia, como também outros países anexados, beleza? A gente vai ter, ao longo do tempo, a adesão de outros países, né? Como, por exemplo, os vários istãos, né? A gente vai ter o Turcomenistão, o Cazaquistão, outros países ali que faziam parte desse cordão sanitário que vão ser anexados pela Rússia, formando, então, né, várias republiquetas, né? Várias repúblicas soviéticas que se uniriam ao Soviet Supremo. Quem é o Soviet Supremo? A Rússia, tá? A Rússia é o Soviet Supremo, é o Soviet, né, digamos assim, que manda em todos os outros, né? É a instância da URSS que manda em todas as outras, beleza? Depois, né, de criar a Rússia, vencer a Guerra Civil, o Lenin começa a pensar no futuro. E pensando no futuro, o Lenin fala assim, ó, cara, a gente não tá... Pô, velho, tá complicada a situação econômica. E aí ele fala assim, ó, pô, vamos abrir, foda-se, dane-se, vamos abrir o mercado russo. E aí ele vai, então, criar a nova política econômica, conhecida como NEP, né, que vai funcionar de 21 a 1928, né, e que vai, então, ser um socialismo com nuances de capitalismo. O mercado é aberto, né, o Lenin, para justificar, ué, como assim, cara, tu tá maluco? Tu tá instaurando o capitalismo dentro desse socialismo? A galera fica meio, que é isso, Lenin, tá doido? E aí o Lenin vai falar, calma, gente, a gente tá dando um passinho para trás para depois a gente dar dois para frente. A gente vai abrir o capitalismo aqui, mas é só pra gente crescer, se desenvolver e depois a gente avança com tudo para cima deles com o nosso socialismo raiz. Fiquem tranquilos, né? Mas, né, então esse é o discurso dele, né? E de fato vai trazer aí, né, a volta da propriedade privada, indústrias privadas, comércio privado, né? A gente vai ter o mercado de economia, as pessoas comprando comida nos mercados, né? Então a gente vai ter aí a volta do capitalismo de fato para a Rússia. Durante esse período de 1921 a 1928, a gente vai ter até a distinção de salários, o que seria algo meio esquisito, né, para o Marx. Se alguém falasse para o Marx que isso ia acontecer dentro de uma revolução socialista, ele ia achar meio esquisito, né? Então, a gente tem aí essa nova política econômica que gerou muito furdunço na época, tá? O Lenin vai morrer em 1924, né? Essa política ela vai ser usada também pelo seu sucessor, que a gente já vai descobrir quem é, né? E a gente vai ter dois carinhas aí ascendendo, né? O Trotsky e o Stalin. Esse cara que vocês estão vendo aí do bigodão e do cachimbão é o Stalin, tá? Que vai ser uma figura muito importante para a história da Rússia, para a história do URSS, para a história do mundo, né? Por que não? O Trotsky, ele falava o seguinte, nós precisamos expandir o socialismo para todos os países do mundo, senão a gente vai acabar perecendo, né? Porque somados eles vão ter muito mais força do que a gente, né? Do que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então a gente precisa manter a expansão da revolução, ou uma revolução permanente, para não deixar o capitalismo nos vencer, né, no longo prazo. Já o Stalin falava o seguinte, não, a gente tem que manter o socialismo só na Rússia, e assim a gente vai conseguir ter menos crise por conta de guerras, e assim a gente vai conseguir, então, crescer, fortalecer a Rússia, e assim conquistar aos poucos algumas áreas de influência. Era isso que o Stalin falava, né? O Stalin vai boicotar o Trotsky muito pesadamente, né? Vai falar, difamar o Trotsky, falar mal dele, falar mal da família, da mãe, falar que a mãe é uma lhama, né? O Stalin vai ganhar muito poder, muito prestígio dentro do PC. US, ou PQs, para os íntimos, tá? Inclusive o Lenin, ele queria que o Stalin fosse seu sucessor, e aí o Stalin vai acabar vencendo a disputa e assumindo o poder. Ele vai perseguir o Trotsky, tá, galera? Vai perseguir, inclusive, toda a ala mais clássica dos bolcheviques, tá? Toda a velha guarda bolchevique, ele vai perseguir essas pessoas. Inclusive, o Trotsky vai viajar, vai fugir exilado, né, para o México, e no México ele vai ser assassinado por um carinha que, a mando do Stalin, vai dar picaretadas na cabeça do Trotsky, né? E a gente vai ter, então, essa situação onde o Stalin se torna o grande líder do Soviet Supremo, o grande líder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quer entender o que foi o stalinismo? Te vejo na próxima aula. Beijão!